O salão estava cheio. Os monges estavam sentados ao redor da mesa em silêncio respeitoso, como era costume. À cabeceira, o novo abade, aquele que eles mesmos haviam pedido para liderar, levantou o cálice de vinho para o brinde inicial da refeição. Era um ritual comum. Uma formalidade sagrada. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Antes de beber, o abade fez o sinal da cruz sobre o cálice, como sempre fazia, como havia sido ensinado a fazer, como havia aprendido na caverna de Subiaco anos antes. Que todo ato, por menor que fosse, deveria ser consagrado. E então, no exato momento em que a cruz foi traçada no ar sobre o vinho, o cálice se partiu. Não caiu. Não rachou por impacto. Simplesmente se partiu, do centro para fora, como se algo dentro dele houvesse explodido. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio monástico habitual. Era o silêncio de quem acabou de entender que esteve olhando para a morte sem saber. O vinho era envenenado. Os próprios monges que o haviam buscado como líder, incapazes de suportar a exigência da disciplina que ele impunha, haviam colocado veneno em seu cálice. Queriam se livrar dele da forma mais discreta possível. E a única coisa que os impediu de cometer o assassinato foi o gesto mais simples da fé cristã, o sinal da cruz feito por um homem que havia passado anos aprendendo que esse gesto não era simbólico. Era real. Era poder. O abade olhou para o cálice partido. Olhou para os monges ao redor. E sem raiva, sem acusação, sem nenhuma palavra de recriminação, levantou-se da mesa e disse, calmamente, que eles deveriam buscar um líder mais compatível com seu modo de vida. E saiu. Esse homem era Bento de Núrcia. E aquela não seria a última vez que as trevas tentariam silenciá-lo. Para entender por que São Bento se tornou um dos santos mais invocados da história do catolicismo, por que a medalha que carrega seu nome é usada em exorcismos oficiais da Igreja até hoje, por que papas, reis e imperadores o chamaram de pai da Europa, precisamos começar pelo começo. Precisamos entender quem era o jovem que um dia decidiu abandonar tudo que o mundo considerava valioso e desaparecer numa caverna. Bento nasceu por volta do ano 480 d.C., em Núrcia, uma cidade da Úmbria, no centro da Itália. Era filho de uma família nobre, com recursos suficientes para garantir que o jovem Bento fosse enviado a Roma para receber a melhor educação disponível. Roma, naquele período, ainda carregava o peso e o prestígio de ter sido o centro do mundo por séculos, mas estava em franca decomposição. O Império Romano do Ocidente havia caído apenas 4 anos antes do nascimento de Bento. A cidade que um dia foi a capital do mundo conhecido era agora um lugar de violência, corrupção, decadência moral e colapso institucional. As ruas de Roma no final do século V eram um retrato cruel do que acontece quando uma civilização perde o eixo ao redor do qual girava. Bento chegou a Roma ainda adolescente, com a mente aguçada e o espírito inquieto. Mas o que encontrou não era o centro de sabedoria e cultura que havia imaginado. Era um lugar onde os jovens de família boa competiam pela corrupção mais elegante, onde a fé era decorativa e a moralidade era negociável. Seus colegas de estudo mergulhavam de cabeça naquele mundo, os banquetes, as apostas, os escândalos que eram simultâneos à queda de tudo ao redor. Bento olhou para aquilo. E decidiu que não era o que queria. Não foi uma decisão gradual. Não foi o resultado de anos de reflexão filosófica. Foi algo mais visceral, o reconhecimento súbito de que se continuasse naquele caminho, perderia algo que não conseguia nomear mas que sabia ser essencial. Perderia a si mesmo. Com uma determinação que já naquele momento revelava o que viria a ser sua marca, ele abandonou os estudos, a posição social, as perspectivas que a educação romana prometia, e simplesmente partiu. Sua ama de leite, que havia ido com ele para Roma, tentou acompanhá-lo por um tempo, mas eventualmente. Bento seguiu sozinho, em direção ao interior, em busca de silêncio. Chegou primeiro a Enfide, uma aldeia nos montes a leste de Roma, onde viveu por algum tempo numa comunidade de homens religiosos. Mas a solidão que buscava ainda não havia chegado. O mundo ainda era próximo demais, barulhento demais, cheio demais de demandas e distrações. E então, numa ravina íngreme da região de Subiaco, ele encontrou o que procurava, uma caverna quase inacessível, escondida na rocha, onde o silêncio era tão completo que parecia ter textura. Ali se instalou. E ali começou a verdadeira formação. A caverna de Subiaco não era um lugar confortável.
Não era um retiro espiritual no sentido moderno da palavra, com suas acomodações adequadas e seus horários estruturados. Era uma gruta úmida e escura num penhasco de difícil acesso, onde o frio dos invernos italianos penetrava até os ossos e onde o isolamento não era uma experiência planejada mas uma realidade física absoluta. Durante 3 anos, Bento viveu ali quase sem contato humano. Um monge chamado Romano, que havia encontrado o jovem no início da jornada, descia de tempos em tempos pelo penhasco com uma cesta amarrada numa corda para deixar pão, e era essa a única conexão regular de Bento com o mundo dos vivos. 3 anos numa caverna. 3 anos em silêncio quase total. 3 anos confrontando, sem escapatória possível, tudo o que existe dentro de um ser humano quando o barulho externo para completamente. E o que existe dentro de um ser humano quando o barulho para não é sempre pacífico. Bento escreveu, e seus biógrafos documentaram com detalhes, sobre as batalhas que travou naqueles anos de caverna. Não batalhas físicas, batalhas interiores. A tradição espiritual chama isso de tentações, e a palavra é precisa, eram os assaltos de tudo aquilo que ele havia deixado para trás, agora retornando não pela porta da frente mas pelas frestas do silêncio. Memórias de mulheres que havia conhecido em Roma chegavam com uma vividez que ele mesmo descreveu como quase insuportável. O desejo de conforto, de reconhecimento, de posição, aquelas coisas que havia rejeitado conscientemente mas que o inconsciente não havia terminado de processar, apareciam no silêncio da noite com uma força renovada. Num episódio que ficou famoso na tradição beneditina, a tentação chegou tão intensa que Bento saiu da caverna e rolou deliberadamente num arbusto de urtigas e espinhos, usando a dor física para romper o poder do que o assediava mentalmente. Era um método brutal, e ele próprio mais tarde não o recomendaria. Mas revelava algo essencial sobre o temperamento desse homem: ele não fugia da batalha. Ele a enfrentava de frente, com todos os meios disponíveis, sem negociar e sem ceder. Com o tempo, algo mudou. Não subitamente, mas gradualmente, como acontece com tudo que é real e duradouro. O silêncio deixou de ser um campo de batalha e começou a ser um espaço de escuta. A oração que antes era esforço começou a ser respiro. O isolamento que havia sido privação começou a ser presença. Bento estava sendo moldado pelo mesmo processo que o ferro passa na forja, pela combinação de calor extremo e pressão constante até que a forma correta emerja. Quando saiu da caverna 3 anos depois, ele não era mais o jovem inquieto que havia chegado. Era outro homem. Mais silencioso. Mais firme. Com aquela qualidade rara que os que o encontrariam depois descreveriam consistentemente com as mesmas palavras: autoridade. Não a autoridade que vem do cargo ou do título, mas a que vem de quem passou pelo fogo e conhece o próprio peso. E foi essa autoridade que fez as comunidades ao redor começarem a procurá-lo. A fama de Bento se espalhou da maneira como a fama dos santos costuma se espalhar, não por campanha ou autopromoção, mas pelo testemunho dos que haviam visto algo em seu rosto que não conseguiam encontrar em mais lugar nenhum. Comunidades monásticas da região começaram a pedir que ele as liderasse. A primeira aceitação foi aquela que terminou com o cálice envenenado, monks que desejavam um líder espiritual mas não estavam dispostos a pagar o preço da transformação que ele exigia. Quando o cálice se partiu e Bento partiu em seguida, sem amargura mas sem ilusões, ele retornou a Subiaco e recomeçou. Dessa vez, o projeto foi diferente. Mais lento. Mais sólido. Em vez de assumir comunidades já existentes com seus vícios já estabelecidos, Bento começou a construir do zero, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Em Subiaco, ele fundou 12 pequenos mosteiros, cada um com 12 monges sob a orientação de um prior. Era uma estrutura deliberada, pensada, que distribuía a responsabilidade e multiplicava a formação sem criar dependência excessiva de uma única figura central. Mas a resistência das trevas, seja na forma de inveja humana, seja em algo que as fontes descrevem com linguagem mais direta, não parou. Um sacerdote chamado Florêncio, movido por ciúme da influência crescente de Bento na região, tentou primeiro difamá-lo. Quando isso não funcionou, enviou 7 mulheres para dançar ao redor do mosteiro, uma tentativa deliberada de corromper a atmosfera espiritual do lugar e a moral dos jovens monges. Quando isso também falhou, Florêncio enviou um pão envenenado como presente. Bento, segundo os relatos, foi avisado miraculosamente e mandou um corvo,
que havia se tornado seu companheiro na caverna, carregar o pão para longe antes que alguém o consumisse. Esses episódios, documentados pelo Papa Gregório Magno no século VI com base em testemunhos diretos de discípulos de Bento, revelam algo que vai além do maravilhoso. Revelam a natureza da guerra que Bento estava travando. Não era uma guerra de espadas e exércitos. Era uma guerra travada no plano em que toda a guerra espiritual é travada, no campo da intenção, da atenção, da escolha cotidiana entre o que edifica e o que corrói. E foi para vencer essa guerra, de forma sustentável, transmissível, prática, que Bento escreveu aquilo que se tornaria o documento mais influente da vida monástica ocidental. A regra de São Bento não é um texto místico. Não é uma obra de teologia especulativa. É um manual de vida, direto, preciso, surpreendentemente humano, escrito por alguém que havia passado décadas observando o que acontece quando seres humanos tentam viver juntos em busca de algo maior do que eles mesmos. Ela começa com uma palavra que define tudo: ausculta, escuta. Antes de qualquer preceito, antes de qualquer regra, antes de qualquer obrigação, a regra de São Bento começa pedindo atenção. Um convite. Uma postura. O reconhecimento de que tudo começa por ouvir, e que quem não aprendeu a ouvir não aprendeu ainda a coisa mais fundamental da vida espiritual. O coração da regra pode ser resumido em duas palavras que Bento nunca escreveu juntas dessa forma, mas que se tornaram o emblema de tudo que ele construiu: ora elabora, reza e trabalha. Oração e trabalho, não como opostos que se alternam, mas como dois aspectos do mesmo ato de consagração. A oração que não se encarna no trabalho é ilusão. O trabalho que não está enraizado na oração é escravidão. A regra propunha uma síntese, uma vida em que cada momento do dia, do amanhecer à noite, fosse estruturado de forma que o sagrado e o ordinário se interpenetrassem completamente. O dia monástico beneditino era dividido em três grandes atividades: o ofício divino, a oração litúrgica cantada em determinados momentos fixos do dia e da noite, que Bento chamava de Opus Dei, a obra de Deus, considerada a atividade mais importante de todas, o trabalho manual, que incluía agricultura, artesanato, cópia de manuscritos, construção, o trabalho concreto que sustentava a comunidade e impedia a ociosidade que Bento considerava inimiga da alma, e a leitura sagrada, a lectio divina, a leitura meditativa e lenta das Escrituras e dos padres da Igreja. Esse equilíbrio não era apenas espiritualmente saudável. Era civilizacionalmente transformador. Nos séculos que se seguiram à queda de Roma, enquanto a Europa mergulhava no que os historiadores chamariam de séculos de trevas, não porque houvesse ausência de cultura, mas porque as estruturas que organizavam e transmitiam a cultura haviam colapsado, os mosteiros beneditinos tornaram-se os únicos lugares onde o conhecimento era sistematicamente preservado e transmitido. Os monges de Bento copiavam manuscritos à mão, salvando do esquecimento textos filosóficos, médicos, jurídicos e teológicos que de outra forma teriam desaparecido para sempre. Desenvolveram técnicas agrícolas que alimentaram regiões inteiras. Criaram hospitais, escolas, bibliotecas. Drenaram pântanos, desbravaram florestas, construíram pontes. Papa Paulo VI, em 1964, proclamou São Bento padroeiro da Europa. Não foi uma decisão arbitrária ou meramente simbólica. Foi o reconhecimento formal de algo que os historiadores seculares, independentemente de qualquer posição religiosa, confirmam, que a civilização europeia que conhecemos, com suas universidades, seus hospitais, seu direito, sua música, sua arquitetura, sua noção de tempo estruturado e trabalho dignificado, foi em grande medida construída sobre o alicerce que os mosteiros beneditinos espalharam por todo o continente durante os séculos que se seguiram à morte de Bento. Reza e trabalha. 2 verbos. Uma civilização. Há um momento neste ponto em que preciso te pedir para prestar atenção especial ao que vem a seguir. Porque estou prestes a falar sobre algo que é ao mesmo tempo historicamente documentado e espiritualmente poderoso, e que a maioria das pessoas que usa a medalha de São Bento todos os dias nunca parou para entender de verdade. Mas antes disso, preciso te contar sobre uma oração. Uma oração de 4 versos que São Bento usava para selar as portas de seus mosteiros contra qualquer influência negativa. Uma oração que está gravada na própria medalha, em forma de código, um código que ficou oculto por séculos até ser decifrado. Vou revelar essa oração e seu significado completo ao final deste vídeo. Fique até lá.
Porque o que está gravado naquela medalha que talvez você carregue no bolso é muito mais poderoso do que parece. E por falar nisso, se você está aqui, se a história de São Bento está tocando algo dentro de você, deixa aqui nos comentários agora: São Bento me proteja. 3 palavras. É uma invocação. É um gesto. E talvez seja mais do que você imagina. A medalha de São Bento é um dos sacramentais mais antigos e mais complexos da Igreja Católica. Sua origem remonta ao século XI, quando monges do mosteiro de Metten, na Baviera, descobriram uma pintura antiga representando São Bento rodeado por cruzes com inscrições que ninguém naquele momento conseguia decifrar completamente. A investigação revelou que aquelas inscrições eram anteriores à própria pintura, que haviam sido transmitidas por gerações de monges como fórmulas de proteção espiritual, cujo sentido pleno havia se perdido no tempo. Somente em 1415. Durante um processo inquisitorial relacionado a práticas de bruxaria na região, o significado das inscrições foi finalmente documentado de forma sistemática. E o que estava gravado naquela medalha, distribuída em sua forma atual principalmente a partir do século XVII e definitivamente aprovada pela Igreja em 1880 pelo Papa Leão XIII, é uma das formas de guerra espiritual mais diretamente formuladas que existem na tradição católica. A face principal da medalha traz a imagem de São Bento. Na mão direita, ele segura a regra, o documento que foi a base de tudo o que construiu. Na mão esquerda, segura uma cruz. Ao seu lado, sobre um pedestal, está o cálice de veneno quebrado, e acima do cálice, um corvo, os 2 sinais dos episódios de tentativa de assassinato que marcaram sua vida. Ao redor da imagem central, há uma inscrição em latim: Eius iubitur nostro presentiamur amor, que sejamos protegidos por sua presença em nossa morte. Uma invocação direta da intercessão de Bento no momento mais vulnerável da existência humana. Mas é no verso da medalha que se encontra o coração de seu poder simbólico e espiritual. No centro do verso há uma grande cruz. Nos 4 espaços formados pelos braços da cruz estão as iniciais CSPB, Crux Sancti Patri Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Ao longo dos braços vertical e horizontal da cruz estão as letras CSSML e NDSMD, que formam a frase Crux Sacra Sit Mihi Lux, non Draco Sit Mihi Dux, que a Santa Cruz seja minha luz, que o dragão não seja meu guia. Ao redor do verso da medalha, circundando tudo, há uma segunda inscrição com as letras VRSNSMV, SMQL e VB. Essas iniciais correspondem a 2 versículos que são, na linguagem da tradição beneditina, comandos diretos de expulsão. O primeiro: Vade retro Satana, nunquam suade me rivana, vai para trás, Satanás, não me persuadas de vaidades. O segundo: Sunt malaquai libas, ipsi venena bibas, são maus os cálices que ofereces, bebe tu mesmo teus venenos. Leia essas frases novamente e perceba o que está acontecendo. Não é uma súplica. Não é um pedido de proteção formulado na posição de quem tem medo. É um comando. Uma ordem direta, formulada na segunda pessoa, dirigida explicitamente ao adversário espiritual, instruindo-o a recuar e a enfrentar as consequências do próprio mal que oferece. É a linguagem de alguém que acredita ter autoridade para falar assim, e que derivou essa autoridade de décadas de vida interior forjada no silêncio, na obediência e na batalha espiritual cotidiana. A Igreja Católica reconhece a medalha de São Bento como um sacramental poderoso especificamente no contexto de proteção contra o mal e de auxílio em casos de possessão ou influência demoníaca. Exorcistas documentados, incluindo o famoso padre Gabriele Amort, que serviu como exorcista do Vaticano por décadas, relataram consistentemente que a presença da medalha de São Bento em casos de possessão provoca reações de aversão e agitação nos casos que tratavam. Amort escreveu sobre isso em seus livros com a precisão clínica de quem documenta fatos observados, não teorias especuladas. A medalha não é amuleto. A distinção é essencial e a própria Igreja a sublinha. Um amuleto é um objeto ao qual se atribui poder intrínseco, independente de qualquer relação com Deus. A medalha de São Bento é um sacramental, um objeto cujo poder deriva inteiramente da fé, da intercessão do santo e da autoridade da Igreja que o abençoa. Usá-la sem fé é carregar um pedaço de metal.
Usá-la com fé e compreensão do que está gravado nela é um ato de guerra espiritual consciente. E agora chegou o momento de cumprir o que prometi. A oração de 4 versos que São Bento usava para selar as portas de seus mosteiros contra qualquer influência negativa não está escondida em nenhum arquivo secreto. Está gravada, em forma de código abreviado, na própria medalha que milhões de pessoas carregam sem saber o que carregam. Mas existia também, na tradição oral e posteriormente escrita dos mosteiros beneditinos, uma forma expandida dessa oração, os 4 versos completos, em latim, que correspondiam às iniciais gravadas no metal. O primeiro verso é o comando de afastamento. Vade retro Satana, vai para trás, Satanás. Não uma pergunta. Não uma negociação. Um imperativo direto, fundamentado não na força própria de quem fala, mas na autoridade de Cristo que quem fala invoca. O segundo verso é a recusa categórica. Nunquam suade me ri vana, nunca me persuadas de vaidades. Uma declaração de intenção. O reconhecimento de que a porta pela qual o mal entra não é sempre o medo ou a violência, muitas vezes é a vaidade, a ilusão, a distração elegante que desvia a atenção do que é essencial. O terceiro verso é o diagnóstico do engano. Sunt mala quae libas. São maus os cálices que ofereces. A identificação precisa do que o adversário apresenta como bem e é mal. O que parece satisfação e é vazio. O que parece liberdade e é escravidão. O que parece iluminação e é confusão com nova roupagem. O quarto verso é a virada definitiva. Ipse venena bibas, bebe tu mesmo teus venenos. A declaração de que o mal não tem poder sobre quem se recusa a consumi-lo, e que, recusado, ele retorna para quem o ofereceu. É a formulação espiritual de um princípio que toda tradição religiosa, em alguma forma, reconhece. O mal que não encontra hospedagem não se instala. Essa oração não é para ser recitada com ansiedade ou desespero. É para ser dita com a calma de quem sabe onde está. Com a firmeza de quem construiu, como Bento construiu, uma vida interior suficientemente sólida para não ser movida pelo que vem de fora. É para ser dita de pé, não de joelhos diante do medo, mas de joelhos diante de Deus, que é diferente. Bento morreu por volta do ano 547 d.C., em Monte Cassino, um mosteiro que havia fundado anos antes no topo de uma montanha no sul do Lácio, sobre as ruínas de um antigo templo pagão a Apolo. As fontes históricas descrevem que ele morreu de pé, sustentado pelos irmãos, recebendo a Eucaristia com os braços levantados em oração. Uma morte que espelhava a vida, vertical, orientada para cima, sem concessões até o fim. Mas a história de Monte Cassino não terminou com a morte de seu fundador. Na verdade, ela mal havia começado. Em 577, apenas 30 anos depois da morte de Bento, os lombardos, um povo germânico que invadiu a Itália pela primeira vez em 568, destruíram Monte Cassino completamente. Os monges fugiram para Roma, levando consigo a regra e os poucos manuscritos que conseguiram salvar. O mosteiro foi reduzido a ruínas. Mas Monte Cassino foi reconstruído. No século IX, os sarracenos, forças muçulmanas que naquele período dominavam grande parte do Mediterrâneo, atacaram o mosteiro novamente e o destruíram pela segunda vez. Os monges fugiram novamente. Alguns foram mortos. O local ficou abandonado por décadas. Mas Monte Cassino foi reconstruído. No século XI, um terremoto devastou as estruturas que haviam sido erguidas na segunda reconstrução. Os monges que sobreviveram começaram a reconstrução mais uma vez, sob a liderança do abade Desidério, que transformou Monte Cassino num dos mais belos e influentes centros de cultura e espiritualidade da Europa medieval. E então veio o golpe mais brutal de todos. Em fevereiro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, Monte Cassino foi bombardeado pelas forças aliadas. O comando aliado, convencido de que os alemães estavam usando o mosteiro como posto de observação militar, ordenou o bombardeio de uma das estruturas mais antigas e mais sagradas da Europa cristã. Centenas de bombas caíram sobre o mosteiro. Em questão de horas, aquilo que havia levado séculos para ser construído foi reduzido a escombros. Os alemães, ironicamente, não estavam usando o mosteiro, estavam usando as colinas ao redor. O bombardeio foi um erro estratégico que os próprios historiadores militares aliados mais tarde reconheceriam. Monte Cassino foi destruído desnecessariamente. Mas Monte Cassino foi reconstruído. A última reconstrução foi concluída em 1964.
O Papa Paulo VI consagrou pessoalmente o novo altar maior do mosteiro restaurado, o mesmo Papa que, naquele mesmo ano, proclamou São Bento padroeiro da Europa. E Monte Cassino está lá hoje, exatamente no topo da mesma montanha onde Bento chegou com seus monges 14 séculos antes, recebendo peregrinos de todo o mundo que sobem até ele em busca de algo que o mundo moderno não encontrou forma mais eficiente de fornecer: silêncio, orientação, profundidade. 4 Destruições. 4 Reconstruções. Lombardos, sarracenos, terremotos, bombas aliadas, nada conseguiu extinguir o que Bento acendeu naquela montanha. E há algo profundamente simbólico nisso que vai além da teimosia humana ou da devoção institucional. É como se a própria história estivesse demonstrando, repetidamente, o que a regra de São Bento afirma sobre a natureza da fé sólida: que ela pode ser derrubada, mas não destruída. Que ela pode ser silenciada por um tempo, mas não apagada. Que o que foi construído sobre o alicerce correto, mesmo que em ruínas, encontra forças para se levantar. O que São Bento deixou para o mundo não é apenas um mosteiro que se recusa a morrer. Não é apenas uma regra monástica que sobreviveu 15 séculos. Não é apenas uma medalha usada em exorcismos ou carregada como proteção por fiéis em todo o planeta. O que ele deixou é uma demonstração. Uma prova viva de que é possível, no meio do caos e da decadência e da violência e da confusão, construir algo que dure. Que é possível fazer isso com os materiais mais simples: silêncio, oração, trabalho, obediência, humildade e a decisão diária de não ceder ao que é fácil em detrimento do que é verdadeiro. O jovem que fugiu de Roma para uma caverna sabia de algo que aquela Roma decadente havia esquecido: que uma civilização não é feita de edifícios ou de leis ou de exércitos. É feita de pessoas interiormente ordenadas. Pessoas que sabem o que querem e o que recusam. Pessoas que construíram dentro de si mesmas uma ordem suficientemente sólida para resistir ao caos externo, não porque ignoram o caos, mas porque têm um centro que o caos não consegue alcançar. O cálice de veneno se parte quando a cruz é feita sobre ele. Não porque a cruz seja uma fórmula mágica, mas porque o homem que traça essa cruz viveu de uma forma que tornou o gesto real, que encheu aquele símbolo de décadas de luta genuína, de batalha interior honesta, de escolhas diárias feitas na direção do bem quando o mal era a opção mais conveniente. Esse é o escudo de São Bento. Não é um objeto. É uma vida. É a vida vivida de dentro para fora, construída sobre um alicerce que nenhum lombardos, nenhum sarraceno, nenhum terremoto, nenhuma bomba, e nenhuma forma de trevas conseguiu jamais destruir completamente. Vá de retro. Vai para trás. Porque há algo aqui que você não pode tocar.